Então hoje eu quero, observando isso e encorajando-nos, a mim e aos irmãos, dentro deste compromisso que estamos assumindo, ler aquilo que Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12 nos diz. Pode ficar assentado como você está, mas acompanhe esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, comigo. Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12 dizem: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Nosso Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e confiamos que o Teu Espírito Santo há de nos conduzir dentro da Tua verdade. Pai, nós carecemos e precisamos do Teu direcionamento e de depositar a fé em Ti quanto ao desafio e o compromisso que está diante de nós. E rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza poderosamente na fé no Senhor, realizarmos aquilo ao que o Senhor nos tem chamado. E assim oramos agradecidos em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa história é bem conhecida dos irmãos, ela tem pontos importantíssimos. E além daqueles que eu vou falar, é notório dentro desse texto qual é a força de um povo quando se une para cumprir uma missão. Quão forte é um povo quando tem uma mesma visão. Quão forte é um povo quando se une em busca de um objetivo comum. Eles estabeleceram um objetivo comum. E eles realizaram esse objetivo com a mesma visão. O texto diz, e é importante que nós ressaltemos isso, sim, eles encontraram dificuldades. E quem foi dos servos de Deus que se dispôs a fazer o que Deus mandou, que não encontrou dificuldades? É comum a todos eles que encontrem barreiras pelo caminho, mas é importante também dizer que sim, Deus lhes mostrou a solução. E é isso que o nosso Deus faz. Ele não tira as dificuldades, mas nos mostra pelo seu poder como as dificuldades podem ser vencidas. E acima de tudo, eles glorificaram o nome de Deus através do que fizeram. Sabe, eu fico imaginando, nós não temos o nome deles, mas é um fato glorioso que o feito de 4 homens seja registrado na Bíblia, para que quase 2000 anos depois, eu e você saibamos o que eles fizeram. É interessante como Deus faz isso. Como Deus proclama suas obras. E algo que parecia simples, vulgar, tornou-se um exemplo em quase 20 séculos. Então jamais despreze o que Deus chama o seu povo a fazer. Jamais despreze as portas que Deus abre para o seu povo. Talvez aos olhos dos homens seja algo vulgar, mas aos olhos de Deus é algo tão importante que ele chegou a registrar este acontecimento na sua palavra.
Quando nós começarmos os cultos ali no Cerrado, na avenida, aonde alugamos o galpão, e na avenida que será a mesma, aonde Deus nos dará um terreno, um lote, cremos nisso. Eu contei quase uma dezena de igrejas. Contei tantas outras que abriram e fecharam. Vi igrejas que pregam algo parecido com o Evangelho, assim como vi igrejas que são contrárias ao Evangelho. Deus nos tem chamado, irmãos, exatamente a isso, a implantar uma igreja e pregar o Evangelho neste lugar. O que para alguns pode parecer um ato até mesmo impensado diante da crise do nosso país, mas que para com Deus é algo de suma importância. Eu quero ressaltar apenas 4 questões que esses homens fizeram. Primeiro está no verso 3. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Eu comecei dizendo aos irmãos que o trabalho em equipe é também um trabalho onde o sucesso é alcançado pela colaboração de todos. Aqui nós temos uma tarefa que esses homens se submeteram e uma tarefa que foi cumprida por 4 homens. Eu não sei se você já teve que transportar uma maca, mas é interessante isso. Um homem só arrasta uma maca com um doente. Talvez ele torne a situação do doente ainda pior. 2 homens, com grande força, carregam uma maca com um doente. 3 homens, olha, é dificultoso. Parece que seria mais fácil, mas com 3 homens é difícil. Mas com 4 homens é perfeito. É interessante isso. Deus forma equipes perfeitas. Deus forma equipes de acordo com o trabalho, e o próprio Senhor Jesus fez isso, e ele registra isso aqui em Marcos capítulo 3, dizendo nos versos 13 e 14, que ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E depois no capítulo 6 é dito que o Senhor enviou de 2 em 2. É interessante isso. Jesus nunca enviou trabalhadores solitários. O Senhor sempre trabalhou com equipes, com grupos com uma mesma visão. E olhando para essa questão, eu tenho algo a dizer aos irmãos que deve ser pensado por nós. O fracasso ou o sucesso dessa empreitada está nesse fato, num deles. Você já ouviu falar na receita para o fracasso? E na receita para o sucesso? Já ouviu? O segredo do fracasso de uma missão de uma igreja está no papel exercido pelos seus líderes e por aqueles que compõem todo o grupo, todo o corpo. Será um fracasso quando nós pensarmos que o pastor é capaz de fazer tudo. Não, ele não é. E muitos de vocês fazem muitas coisas muito melhor que o seu pastor. Alguém pode dizer assim: ele deve fazer tudo, afinal nós o pagamos para isto. Eu não queria decepcioná-lo, mas eu não sei fazer tudo e nem posso fazer tudo. O papel e o segredo, a receita do fracasso, quando olhamos para os líderes, é pensarmos o seguinte: que os líderes são obrigados a resolver todos os problemas, a serem criticados quando não conseguem, porque é para isso que são líderes. O segredo do fracasso é isso: responsabilize apenas um homem e responsabilize a liderança por todas as coisas que precisam acontecer. Enquanto que no papel do fracasso e na receita do fracasso, a congregação deve ficar olhando o pastor fazer tudo e criticar quando nem o pastor, nem os líderes conseguem fazer com que as coisas vão bem. A receita do fracasso passa por aonde? Pela omissão. Nós fracassaremos nessa empreitada se alguns de nós se fizerem omissos. Estaremos fadados ao fracasso se a omissão for a nossa característica.
Porque a receita para o sucesso diz que o papel do pastor é liderar sendo exemplo, é preparar, é equipar, é inspirar outros. Que o papel dos líderes é liderar sendo exemplo e que o papel da congregação é fazer a obra a qual o Senhor os tem chamado a fazer. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Observe essa verdade demonstrada nas Escrituras. Ele mesmo, versos 11 e 12, Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele deu, é a sua provisão para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O que Ele quer? Querendo o aperfeiçoamento, o equipamento dos santos da igreja para a obra do ministério, a tarefa da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Sim, Ele quer uma equipe comprometida e um povo com visão daquilo que Ele está fazendo. Eu uso um exemplo disso, que é muito interessante daquilo que é o papel de cada um de nós. Eu nunca fiz isso, mas eu creio que alguns de vocês já devem ter andado num transatlântico, num cruzeiro, não é como se chama? Nesses navios incríveis que cruzam os mares, indo de portos em portos, e imaginam como deve ser agradável essa viagem. Você já percebeu que existem dois tipos de pessoas no navio? Quem são? O número menor é o quê? Tripulantes. E o maior? Passageiros. Quem é que faz o navio andar? Quem pagou foi os passageiros, não é? Mas quem faz é quem? Os tripulantes. São eles que cuidam das máquinas, são eles que controlam o leme, são eles que abastecem aquilo que é necessário, de alimento, de energia, são eles que fazem os reparos necessários, são eles que observam se o caminho seguido é o melhor. Enquanto os passageiros curtem a viagem. Se a nossa igreja fosse um navio, quem seria você? Um tripulante ou um passageiro? Você estaria ajudando e trabalhando para que o navio cinja os mares e continue no seu caminho? Ou você está apenas apreciando a vista? A igreja, ela alcança os seus objetivos quando ela é composta mais de tripulantes do que de passageiros. A igreja no Cerrado, ela alcançará o seu objetivo se nós tivermos mais tripulantes do que passageiros. A pastora Derbal, a irmã Michele estarão trabalhando lá, mas você já pensou em simplesmente abandonarmos eles lá e que eles toquem o barco como der? Quando nós fazemos assim, nós não podemos reclamar de onde o barco termina. Se ele vai terminar nas rochas, num iceberg ou encalhado numa praia. Porque realmente nós nunca nos preocupamos. Mas quando a tripulação ela está ativa e pronta, o navio atingirá o seu objetivo. Então, irmãos, entendam em primeiro lugar que o trabalho que estamos nos envolvendo é um trabalho em equipe. Somos todos nós. Todos nós trabalhando por um objetivo. A segunda questão, ela é bem clara e ela é melhor esclarecida quando Lucas, ele narra o mesmo acontecimento no capítulo 5, ao dizer nos versos 18 e 19, eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar por causa da multidão. A ideia dos homens era boa? Todos concordam? A ideia dos homens era louvável? Sim, mas surgiu um empecilho chamado multidão. Eu quero que você pense em algumas coisas que eles podiam ter dito diante daquela multidão. Eles podiam ter chegado na multidão carregando o paralítico e dito a ele, lamentamos, isto é tudo o que podemos fazer, e largá-lo aos pés da multidão. Eles podiam ter se voltado às pessoas e dizer, nós tivemos uma boa intenção, mas não foi possível, vocês nos impediram.
Eles podiam ainda dizer, olha, nós desejamos fazer, mas ninguém colaborou. A verdade é que eles não pararam diante das dificuldades. Não foi possível fazer o trajeto horizontalmente. Como eles fizeram? Na vertical. Deixa eu dizer-lhe algo. Às vezes nós nos limitamos por pensar que as coisas têm que ser feitas de um jeito só. Não deu para seguir reto? O que eles fizeram? Vamos subir. Não foi possível passar pela multidão? Vamos passar por cima delas. Se um caminho está bloqueado, tentaram outro. Provavelmente eles tiveram que subir por casas vizinhas até chegar à casa onde Jesus estava. Mas as dificuldades não os pararam. Teremos lutas e provas no trabalho no cerrado? Sim, como sempre tivemos. Como sempre tivemos. Não foi uma grande luta a implantação da igreja em Ribeirão? Continua sendo. Então não é algo anormal para nós. Nós já sabemos que elas existem. E sabemos também que quando um caminho é trancado, Deus abre outros. E essa é a nossa confiança. E além disso, o verso 19 de Lucas 5 diz, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, o caminho que eles encontraram era um caminho onde foi necessário pagar um preço. E sim, eles pagaram o preço. E deixa eu lhe falar 3 preços claríssimos que eles pagaram aqui. O primeiro deles, eles pagaram o preço da crítica, porque a atitude deles não foi convencional, mas foi inusitada. Talvez alguns tenham dito, isso nunca foi feito antes. Alguns puderam dizer, olha, está vendo eles andando por cima dos telhados? Eles gostam de ser diferentes, eles gostam de aparecer. Eles cumpriram a missão, independente da crítica que lhes foi feita. Eles também pagaram o preço de serem mal vistos. Quando eles começaram a descobrir o telhado era coberto com, por baixo, uma camada de troncos de madeira, depois palha e depois barro. Então eles cavocaram o barro, tiraram as palhas e arrancaram os troncos de madeira que sustentavam o telhado. Você já imaginou o que aconteceu com o pessoal que estava embaixo? Começou a cair o que neles? Você já imaginou você no culto e olha para cima e tem um maluco abrindo um buraco no forro? O que nós falaríamos para ele? Agora você imagina o seguinte, não é o pastor Fabiano, não é o pastor Rômulo. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, e uns malucos inventam de arrebentar com o forro da casa, enquanto quem está pregando? Talvez alguém gritou assim, ei, você não sabe quem está lá dentro? Você não sabe quem está ensinando lá dentro? É Jesus, meu amigo. Como é que você abre um forro da casa tendo Jesus lá dentro? Foi uma operação nada silenciosa, nada discreta, e eles ainda atrapalharam a mensagem que estava sendo pregada. Mas cumpriram o seu objetivo. E além disso, eles pagaram o preço da despesa que geraram. Sim, depois o telhado precisava ser consertado. Não dava para deixar daquele jeito. E eles tiveram que, possivelmente, fazer isso. Eles pagaram o preço da crítica, pagaram o preço de serem mal vistos, pagaram o preço das despesas que geraram, mas cumpriram aquilo a que se determinaram. E eu quero terminar dizendo que eles apoiaram aquele paralítico, porque eles sabiam a quem eles estavam o levando. Marcos 2,4 diz, e Jesus, vendo a fé deles. Eles sabiam, em primeiro lugar, que Jesus não desprezaria aquele paralítico. Eles tinham absoluta certeza que mesmo que as pessoas considerassem aquilo uma grande loucura, Jesus não desprezaria aquele homem paralítico. Eles também sabiam que Jesus não desprezaria a atitude deles. Eles sabiam que Jesus não os repreenderia
como Jesus realmente não o fez. Mas, acima de tudo, eles sabiam que Jesus era o único capaz de curar aquele paralítico. Os versos 11 e 12 dizem: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Sabe o que significa disso? Eles sabiam que Jesus era o único capaz de concluir aquela missão com sucesso. Eles podiam levar aquele paralítico a qualquer médico, a qualquer hospital, a qualquer lugar. E ninguém, além de Jesus, faria o que foi feito. O que nós entendemos com isto? Nós não estamos levando para o Jardim Cerrado a nossa ajuda social. Sabe que já tem muita gente lá fazendo isso? Nós não estamos levando para o Jardim Cerrado uma ajuda, vamos dizer, financeira, ou uma ajuda temporal para algumas das dificuldades daquele povo. Não. Nós não estamos dizendo que as pessoas do Jardim Cerrado são melhores ou piores que as pessoas do setor sudoeste. O que nós entendemos é que o mesmo Jesus que curou as pessoas do setor sudoeste tem o mesmo poder para curar as pessoas do Jardim Cerrado. E que assim como Jesus salvou almas no setor sudoeste, o mesmo Jesus salvará almas no Jardim Cerrado. Nós entendemos que Jesus é aquilo que aquelas pessoas precisam. E que Jesus é o único capaz de curar a real enfermidade delas. Que nós poderíamos fazer milhares de outras coisas, mas que nenhuma destas coisas se assemelharia a apresentar-lhes Jesus Cristo. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, uma igreja toda ganha para ele. Vale quanto? Eu quero terminar dizendo e perguntando a você, sabendo disso, que estamos levando até ali aquele que João e Pedro disseram: nós não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Era o poder do Senhor. Eu preciso terminar, como disse em meio à mensagem, sabendo se você é um tripulante ou um simples passageiro desta viagem. No final, a escolha é sua. Você decide. Eu não quero me envolver. Estarei apenas observando tudo o que será feito. Ou você pode dizer que sim, eu sou um tripulante desta viagem estabelecida pelo Senhor. E aquilo que o Senhor quiser, eu farei. Talvez você não tenha oportunidade de ir até lá. Mas, amado irmão, estamos contando com as suas orações. Estamos contando com a sua intercessão. Aqueles que têm a possibilidade, aqueles que têm Cristo acrescentado o dom de ganhar almas, vocês são essenciais lá também. Aos professores, aos pregadores, aos introdutores, àqueles que fazem visitas, aos músicos, aos dirigentes, aqueles que cantam especiais, nós precisamos de tudo isso lá. Então o que eu quero dizer é que há trabalho para todos, desde que nos unamos e estejamos firmes nesse objetivo. Eu vou terminar dizendo aquilo que é a realidade de vocês também. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo com 7 anos de idade. Já disse a vocês que tive a alegria de conhecer a Jesus na mesma época que eu aprendi a ler. E eu achei uma coisa incrível poder ler a Bíblia. Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Até aquela idade as pessoas me contavam, mas depois os meus olhos leram nos evangelhos quem era Jesus Cristo. O meu medo da morte
e cada um de nós, de certa forma, teme a morte, ele foi tirado no dia em que me ensinaram que Jesus Cristo é maior do que a morte. E que a morte não pôde nem ao menos detê-lo, mas foi vencida por ele. E que se eu havia confiado nele, eu não precisava temer a morte, porque a morte jamais poderia vencê-lo. Assim é Jesus Cristo. Todos nós aqui que já fomos salvos porque alguém se importou, porque alguém investiu, porque alguém foi. E será mais uma vez assim, irmãos. Aquilo que fizeram por nós, hoje Deus nos chama a fazer pelas pessoas que moram no Jardim Cerrado. O contrato está aqui. Foi lavrado, será assinado hoje e entregue amanhã. E em poucos dias as pessoas de lá saberão que nós estamos lá. Confiamos em quem? No nosso Senhor. Ele dará a força, Ele dará a condução e a fé necessária para que a obra seja completa. E daqui a pouco tempo, creio eu, quando a igreja lá estiver construída e estiver proclamando a mensagem naquele lugar, ao invés de dizermos de um grande desafio, nós vamos pregar sobre uma grande gratidão por Deus ter permitido isso. Vamos colocar-nos de pé e vamos orar por esse trabalho.